Mais um episódio de muitas confirmações e possibilidades, mas com tantas portas abertas, que envolvem até as Viúvas Negras e o Cavaleiro da Lua. E a Monica Rambeau, claro. Será que vale a pena aumentar as expectativas? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio para pegarmos as referências, os detalhes, os significados e mais, desvendar o que possivelmente está por vir. O meu vídeo de análise e nota já tá no canal, onde eu falei o que eu achei do episódio, né, os aspectos mais gerais dele. Nesse nós vamos dar um mergulho mais profundo e também eu vou adicionar umas coisas que vocês comentaram lá no meu vídeo de análise e nota, que abriram a minha cabeça para umas coisas desse episódio que eu simplesmente não tinha me tocado, porque eu gravo o vídeo de nota muito cedo e metade do meu cérebro tá dormindo ainda, impossível. Vamos adivinhar o que rola no episódio final. Já começa mostrando Nova Skrullos e no cenário tem uma chaminézinha muito bizarra feita de tijolos do lado de fora. É um efeitozinho visual bem tosco. E toda vez que eu vejo um pequeno efeito visual tosco nessa série, eu lembro da notícia de que a Disney gastou 212 milhões de dólares com essa série. Uou! Só para um comparativo, tá? A terceira temporada de The Boys gastou cerca de 8 milhões para cada episódio. Gente, para onde toda essa grana de Invasão Secreta foi? Teorizem nos comentários. Será que foram muitas refilmagens? No papo com seus oficiais, o Gravik diz que a Terceira Guerra Mundial ainda precisa ser iniciada. Mas o fato é que o ataque foi sabidamente feito pelos russos. Com a ajuda dos alienígenas, sim, não importa. Um mero ataque dos russos ao presidente dos Estados Unidos já seria suficiente para começar um conflito, uma terceira guerra mundial. Não precisaria matar ele. Então, apesar de ter aparentemente falhado na missão, aquilo poderia ter sido, sim, bem sucedido em iniciar um conflito mundial se o roteirista quisesse. No discurso do Gravik, ele quis deixar claro que aquilo não é uma democracia e quem desobedece morre. Afinal, ele é um general Skrull, foi para isso que o conselho votou. E o exemplo desse esquema foi o Pagon. Nos quadrinhos, o Pagon era um amante da rainha dos Skrulls, a Veranke, e foi um dos primeiros Skrulls descobertos. Mesmo sendo homem, ele era que estava disfarçado como Elektra, e morreu, olha, apunhalado também, mas pela Echo. É nessa cena também que dá pra entender por que o Gravik tinha mantido o Fury vivo esse tempo todo, após tantas oportunidades de matá-lo. Fury afinal era um plano B, caso ele não encontrasse a colheita por conta própria, obrigaria o Fury a entregá-la. E a gente tem muito a conversar sobre essa tal colheita. Desde o início da série é mencionado isso, uma colheita de DNA que na verdade já parecia estar finalizada pra gente, comentamos aqui em vídeos de episódios anteriores, porque o que indicava eram os DNAs para fazer o Super Skrull, e o Super Skrull parecia estar pronto. Mas além do DNA do Abate Obsidiano, que provavelmente é o nome científico do Obsidian, que era o ajudante do Thanos, e do Flora Colossus, que não é o Colossus dos X-Men, mas sim a espécie do Groot, e das outras amostras que parecem já integrar o Gravik, como por exemplo a Fera Congelada, que apareceu nos filmes do Thor e estava catalogada lá nas amostras de DNA dos Skrulls, e também os experimentos Extremis, que apareceram originalmente lá em Homem de Ferro 3, a colheita tem a ver com os Vingadores, o que é surreal, porque só esses poderes que eu mencionei anteriormente já seriam suficiente para um Skrull ter capacidades absurdas. Tipo uma força inacreditável, resistência inacreditável, elasticidade como Groot, capacidade de fogo com Extremis. Uma coisa curiosa disso tudo é que colheita também remete muito a plantas, né? Logicamente. E eu sempre me lembro daquela planta mostrada lá no episódio 1 pelo Talos, que a esposa dele plantou e se adaptou à Terra. Será que aquela planta não vai aparecer mais em nenhum momento ou ter nenhum significado para a série? Existe uma chance da Gaia reencontrar essa planta como uma memória do pai, da mãe, mas quem sabe ela tem uma importância maior do que simplesmente o simbolismo. É intrigante que nas HQs recentes da Marvel foi dada uma nova origem ao confronto dos Kree e dos Skrull, como eu já contei aqui no canal. E isso envolve uma terceira raça, justamente de plantas, chamada Kotati. Isso aconteceu numa mega saga chamada Empire, que mostrou que esse conflito entre os Kree e Skrull começou quando os Skrull, que era uma raça mega desenvolvida, construíram uma área na Lua, a nossa Lua aqui da Terra, e botaram os Kree e os Kotati para competirem e ver qual se sairia como uma raça superior.
Os Kree construíram uma cidadela e os Kotat construíram um jardim. Para os Skrull, os Kotat acabaram vitoriosos, porém os Kree não gostaram dessa história aí e mataram tanto os Kotat quanto os Skrull, roubando a tecnologia desses últimos e dando início assim a uma guerra de milênios. Nas histórias dessas HQs, isso foi desculpa para os Kree e os Skrull se unirem, acabarem com a guerra entre si, para enfrentarem o inimigo em comum, que no momento era os Kotat. Nada disso foi abordado aqui em Invasão Secreta, mas quem sabe num futuro. A colheita, tão mencionada aqui, é o DNA dos super-heróis coletado em campo de batalha, e poucos sabiam disso, além do Nick Fury e os coletores, que foram liderados pelo próprio Gravik. Isso é mais um motivo para o Fury não pedir ajuda dos heróis, que lógico, não iam gostar de saber que o Fury roubou o DNA deles. Afinal de contas, se Fury roubou o DNA do campo de batalha, é porque pegou escondido. E além do mais, Fury estava envolvido com esses Skrulls. Gravik era o seu agente que desertou. A treta toda era realmente uma culpa do próprio Nick Fury. A esposa dele é uma Skrull. É uma situação como um todo muito complicada, que despedaçaria toda e qualquer confiança dos heróis no Fury, e por isso realmente é um jogo que só espiões entenderiam, além de ser algo de fato muito pessoal. Olhando assim, toda a justificativa se conecta e não é apenas uma situação do tipo, não temos o orçamento para colocar super-heróis nessa série, então vamos deixar só o Nick Fury e esses personagens coadjuvantes aparecendo. Não faz sentido. Mas podiam botar uma participação especial aí, né? Skrulls roubando DNA de heróis tem tudo a ver com os quadrinhos, porque foi estudando os Illuminati que os Skrulls conseguiram aprimorar os seus poderes, a ponto de iniciar a invasão secreta nas HQs. Inclusive eu já comentei sobre isso em outro Desmontado. Mas eu acho que cabe aqui a pergunta, por que diabos o Nick Fury tinha esses DNAs escondidos? Como eu comentei no meu vídeo de análise nota, isso me lembrou bastante Liga da Justiça Torre de Babel. Nesse quadrinho foi descoberto que o Batman tinha guardado um plano de contingência para derrotar os membros da Liga da Justiça caso necessário. Bom, o Fury pode ter coletado esse DNA para estudar esses super-heróis e aprender como derrotá-los caso preciso. Afinal, ele disse que tinha DNA até da Capitã Marvel. Capitã Marvel é uma heroína apresentada no UCM como quase imbatível. É preciso ter algo contra isso. Vai que alguma hora dá merda. Porém, também há um contraponto. Nick Fury pode usar isso para clonar ou trazer esses heróis de volta, caso eles morram. E isso nos leva direto a agentes da SHIELD. Quando o agente Coulson foi morto em Vingadores 1, ele foi trazido de volta à vida pelo Nick Fury através do projeto Tahiti, que tinha sido desenvolvido justamente para trazer um Vingador de volta à vida, caso necessário. Depois, inclusive, foi revelado que esse projeto usava como base os restos de um corpo alienígena, que era um Kree. Cheguei até a teorizar lá na época do episódio 2 que algo similar poderia ser usado com a Maria Hill para trazer ela de volta, mas parece que isso não vai se concretizar mais, né? Isso parece um plano muito doido, mas é muito coerente com o próprio Nick Fury. E tudo isso a partir de só 3 minutos de episódio, pô. Então se inscreve aí, faça parte da família Lokia, adoraria ter a sua companhia nos próximos vídeos. E se você já é um Lokia, beijo onde você preferir e vamos continuar a falar desse episódio. Porque o Gravik entrega a localização da própria base para o presidente americano, querendo começar a Terceira Guerra Mundial, e pressiona Fury a ir lá entregar o DNA antes que piore a situação. Afinal, o Fury se importa com os Skrulls reféns da base, além dos próprios humanos prisioneiros lá. E nesse momento, além de simplificar pro episódio final, também é revelado pra gente o seguinte: Gravik está muito mais preocupado em ganhar poder do que proteger os seus. E isso vem lá do episódio 2, quando ele diz que os seus pais morreram uma morte honrosa. Ele desde criança tem essa visão de guerreiro. Então para ele é muito mais importante vencer a batalha do que sobreviver. Rhodes chega para visitar o presidente depois do ataque e Fury levou o presidente para lá sozinho e continuou lá sozinho. Cadê os reforços que ajudaram Fury durante o ataque no fim do episódio anterior? Eram soldados britânicos, provavelmente mandados pela Sonya Falsworth para dar um apoio ali. Por que diabos não chegou nenhum deles ali no hospital junto com Fury? Nenhum suporte. O Fury foi obrigado a sair dali muito fácil, reduzindo o seu esforço e o sacrifício do Talos a nada, já que o Rhodes Skrull poderia matar o presidente assim,
sem problemas, logo que Fury pisou para fora do lugar. Isso não rolou nesse episódio, mas sabemos que em Capitão América 4, Admirável Mundo Novo, o presidente dos Estados Unidos vai ser Thunderbolt Ross, interpretado pelo Harrison Ford, que segundo muitas teorias e fortes indícios, se tornará até o Hulk vermelho já naquele filme. Bom, esse atual presidente pode ser substituído por causa das suas falhas aqui na história da série. Mas, claro que seria muito mais dramático e épico se ele fosse assassinado no próximo episódio, dando espaço para um substituto. Quem sabe o Thunderbolt Ross não já seja o vice-presidente dele nessa história. E a gente só não saiba ainda. Seria legal ter uma pista disso semana que vem. A Sonya Falsworth confronta o diretor Weatherby, o mesmo superior com quem ela falou no episódio 1, e o desmascara como um Skrull, atirando em sua mão com um efeito especial feito com 200 milhões de dólares. Tomara que eles estejam guardando esse orçamento pro episódio final. Eu tô brincando com isso, tá? Eu curti o episódio, mas deixa eu fazer uma brincadeirinha, pô. O episódio não precisa ser perfeito pra gente curtir. Deixa a gente zoar. Os Skrulls se voltando contra Gravik foi algo que já previmos aqui. Eu, pra falar a verdade, senti falta do Gravik usando outros poderes. Tipo cuspir fogo com Extremis, por exemplo, ou mais da elasticidade no corpo inteiro, como o Groot usa. Tudo que o Gravik tem feito até agora é usar super força, que Skrulls normais já demonstram ter. O Talos, por exemplo, já usou. Tem um poder de regeneração Extremis também, que ele já demonstrou. E esticar um dos braços, como o Groot. Talvez a intenção da série seja fazer ele igual ao Super Skrull dos quadrinhos, que tem cada um dos braços com um poder diferente, que às vezes é representado só com cada um dos membros usando um poder específico. Mas devo dizer que tá faltando. Cadê os poderes do Cool Obsidian ou da Fera Congelada? O que é inegável é que isso simplifica as coisas, né? Pro episódio final, os outros Skrulls se tornam reféns, ou no máximo obrigados a obedecer o Gravik, e depois de derrotados, muito provavelmente vão começar a seguir a Gaia, como uma nova General Skrull. Juntando as peças, tá percebendo que Invasão Secreta tá servindo basicamente para explicar que o Nick Fury vai ter Skrulls trabalhando para ele depois de Capitã Marvel, o filme. E o Beto morreu, matando todas as possíveis teorias para ele, sem chance de ser filho do Nick Fury com Vera agora, e além do mais, nem chance de explorarem uma história passada do rapaz, que como eu disse, em Desmontados anteriores, tem o nome humano. Há quanto tempo ele estaria vivendo na Terra? Talos diz que chamou todos os Skrulls para a Terra durante o desaparecimento de Nick no Blip. Mas nos quadrinhos, há histórias de Skrulls que estão há tanto tempo disfarçados de humanos que até esqueceram que são Skrulls. E histórias de Skrulls que foram hipnotizados pelo Reed Richards, inclusive, para pensarem que eram vacas e acabaram sendo abatidos como vacas. Uma história trágica. É o tipo de história que valeria a pena ser explorada na série, mas acabou não sendo. Nós até tivemos oportunidade disso, viu? O casal de cientistas que a Sonya Falsworth vai visitar parecem Skrulls tão investidos na humanidade que agem como um casal de verdade. O marido tá certo, um pouco abusivo. Agora talvez você tenha ficado confuso por que o Skrull ameaçou a própria esposa com a arma em vez de ameaçar a Sonya. Mas na verdade, como ela não estava algemada e ele estava, fica implícito na situação que ela aceitou colaborar com os mocinhos e entregar a informação, e ele não permitiria aquilo, sendo que também era ela a principal cientista por trás de toda a pesquisa e poderia comprometer mais os Skrulls. De todo modo, Sonya tirou dali o funcionamento e esquema da máquina de criação dos Super Skrulls. Certamente isso vai ser usado para manipular o equipamento no episódio final ou alguma coisa do tipo. A gente vai voltar a essa informação depois. Eu já quero trazer aqui uma teoria. Por quê? A Sonya chegou nesse episódio ao cargo de líder do MI6, o serviço de inteligência britânico. E na série como um todo, ela é uma equivalente ao Nick Fury. Como nós já comentamos, o seu sobrenome indica que ela é relacionada a James Falsworth, que foi adaptado no UCM como um dos integrantes da equipe do Capitão América. Porém, entretanto, contudo, todavia, também existe na Marvel outro parente, o Barão Sangue, o John Falsworth, um vampiro, já dando uma conexão sobrenatural a ela. O que nos leva a pensar por que diabos deram esse sobrenome a essa personagem nessa série. Acho que todas essas conexões podem levar a Sonya a um caminho sobrenatural dentro do CM. Na Marvel, existe uma divisão britânica chamada MI13, que é basicamente o MI6, só que focada no sobrenatural, onde personagens como o Blade
e os já apresentados Cavaleiro Negro, Cavaleiro da Lua e Lobisomem poderiam ser reunidos e recrutados por ela. E adivinha, a maioria deles está perto de Londres, ou nas redondezas. Em outras palavras, a Sônia seria uma espécie de Nick Fury para esse lado sobrenatural. Tudo a ver com as informações que temos dela. Esse me parece o destino perfeito para essa personagem que, sinceramente, tem muito a oferecer ainda no CM. E ela ainda faria a tão esperada conexão desse lado sobrenatural do universo cinematográfico. Porque o lado cósmico, o lado Vingadores, isso tudo parece estar indo para o caminho multiversal. E o pessoal sobrenatural, sabe? As séries saíram, as produções saíram e a gente não sabe para onde está indo. Sônia pode resolver. Voltando pro episódio, quando Gravik manda Fury ir encontrar ele pessoalmente em Nova Skrullos, manda levar pílulas de iodo, porque isso é usado em casos de radiação. Lembrando que os Skrulls estão em usinas abandonadas na Rússia. Os Skrulls são imunes à radioatividade. E já comentamos como o plano final deles poderia envolver todo o planeta se envolver em uma guerra atômica, os humanos morrerem com a radiação e os Skrulls continuarem de boa. Nick vai se esconder no local onde recrutou os Skrulls lá nos anos 90 e encontra Gaia lá. Também, como previmos, a morte do pai mudaria a visão dela e a tornou menos radical. E aqui vem uma observação que vocês Okias fizeram lá no meu vídeo de nota. Realmente a Gaia não recuperou o corpo do pai dela do nada. O Fury jogou uma chave para ela e no primeiro momento eu imaginei que poderia ser a chave da casa dele. Mas na verdade faz muito mais sentido ser a chave do furgão do Nick, porque ele próprio já teria recuperado o corpo do Talos. Agora, como ele teria recuperado o corpo do Talos? É muito possível que aqueles soldados britânicos tenham recolhido o corpo do alienígena depois da batalha, e o Fury tenha ido buscar com eles. Faz realmente sentido que o Fury tenha ido lá logo depois que saiu do hospital, onde estava protegendo o presidente. Achei um salto muito grande? Achei que devia ter mostrado o Fury indo lá buscar o corpo? Sim. Não é como se o episódio não tivesse tempo, né? Foi um episódio muito curto, mas tudo bem. Eventualmente a polícia chega onde ele e a Gaia estavam e Fury precisa fugir. Fury estava o homem mais procurado do mundo ali, com um alerta vermelho da Interpol acusado de matar Maria Hill, já que o Rhodes divulgou aquele vídeo lá. Então provavelmente ele passou a noite de esconderijo em esconderijo até chegar ao seu jato particular para a Finlândia. O cara que aparece para ajudar Nick Fury é o mesmo contato da Viúva Negra, que a ajudou quando ela estava foragida depois de Guerra Civil. O contato dele com as Viúvas Negras, inclusive, explica como deu a Fury a tecnologia de mudança de face, o véu da viúva. Esse até seria um momento perfeito para uma participação especial, talvez de uma das Viúvas Negras, como Yelena, Melina, que mesmo não trabalhando direto pro Nick Fury, poderiam ter se tornado um contato dele. Mas a Marvel se privou disso. Emilia Clarke reviveu seus tempos de Daenerys Targaryen falando uma língua de fantasia num funeral com cremação. Vera conta que comprou a casa valorizando 3 coisas que Nick gosta. Uma dessas coisas é segurança, mas pareceu bem pouco segura aquela casa, viu? Já que o pessoal do Gravik surpreendeu elas sem ativar nenhum alarme ou coisa do tipo. Pelo contrário, a casa tinha várias entradas e foram cercadas facilmente. Além do mais, para quem sabia que estava sendo caçada, elas estavam bem de boas. E se o primeiro tiro não tivesse mirado na xícara em vez de em uma das duas, o episódio teria sido bem diferente. Obrigado, roteirista. É porque a cena é tão bem dirigida que a gente até se perde na emoção. Mas imagine só se a ação tivesse começado com o primeiro disparo acertando a cabeça da Gaia. E aí a Vera se assusta, mas logo a Gaia se levanta de boa e elas vão se armar para resistir. Pô, acho que o momento já melhoraria demais. Ao encontrar com a Sônia, o Nick tá usando o seu véu da viúva e ela comenta como a tecnologia de $1 bilhão só muda a face. Ele comenta sobre uma nova versão e que aquela é a antiga. Ou seja, o governo provavelmente já desenvolveu uma tecnologia de se transmutar, ou pelo menos se camuflar, de corpo inteiro, quase que equivalente aos Skrulls. E isso é insano. Ainda mais insano porque a grande vantagem dos Skrulls nessa série é exatamente se transformar em outra pessoa. Por que os humanos não estão fazendo isso na série? Bom, Nick pega o DNA para levar até Gravik. E eu já me questionei, aquele é o DNA todo mesmo? Em um frasco, DNA de todos os Vingadores? Será que é uma amálgama de tudo para criar um ser mega poderoso? Ou será que tem alguma pegadinha? Daí Fury se veste e liga para uma pessoa,
falando que tá na hora de acabar com isso. E muitas pessoas nos comentários do meu vídeo de análise nota começaram a especular. Nossa, ele tá ligando para alguém para pedir reforço. Será que ele está ligando para herói? Será que ele tá ligando para Monica Rambeau chegar e dar uma força para ele agora? Vai ser a grande revelação do final? Bom, respondendo a esses comentários, eu acho que seria incrível se isso acontecesse. Mas também eu acho muito mais palpável e pé no chão que ele estivesse ligando pro próprio Gravik e falando, tá na hora de acabar com tudo. De uma forma ou de outra, a mensagem dele de fato foi bem ambígua. Ele poderia estar falando com um aliado, chamando reforço, ou com um inimigo, confirmando o local do confronto. E isso foi meio sacanagem do episódio, né? Juntando os pontos, o que parece que vai rolar no próximo episódio é o Nick Fury ir até Nova Skrulls, junto com a Sonya Falsworth e com a Gaia, provavelmente, derrotar alguns capangas do Gravik, derrotar o próprio Gravik, que já vai estar com alguns poderes, e provavelmente vai usar a máquina de Super Skrull, que deve ser alterada pelos novos conhecimentos da Sonya Falsworth, ou pelo DNA falso que o Nick Fury pegou, e assim eles iriam tirar o poder do Gravik, ou então dar tanto poder pro Gravik a ponto do cara explodir, que é um clichê típico de filmes de herói. E depois da derrota do seu general, o que aconteceria era óbvio, né? Os outros Skrulls passariam a seguir a Gaia, que estaria ali como a próxima Skrull na linha de comando. Ela é filha de um general, ela também tem habilidades Super Skrull, então provavelmente é a mais forte ali do grupo. E agora, com as suas filosofias transformadas, talvez ela aceite trabalhar junto com o Nick Fury, colaborando com a humanidade em alguma coisa, talvez na própria espada ou sabre lá no espaço. Já que no próprio trailer de Capitã Marvel, nós vemos alguns Skrulls trabalhando lá na estação espacial. Claro que tem um lado do presidente e do Rhodes. Eu adoraria ver o Rhodes usando uma armadura de máquina de combate. Tanto o Rhodes do mal quanto o Rhodes do bem, salvo, resgatado ali. Espero que eles tenham guardado alguma surpresa do tipo. Algumas séries foram capazes de nos surpreender com um final absurdo, ou pra bem ou pra mal. Loki, por exemplo, teve uma baita surpresa no fim, com a aparição daquele que permanece. E She-Hulk também foi uma baita surpresa, aquela quebra de quarta parede. O que será que Invasão Secreta guardou pra gente e não tá nos trailers? Comenta aí, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Sou Miguel Lokia e a gente se vê na próxima.